pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. E é uma satisfação retornarmos para refletirmos sobre alguns temas que fazem parte do nosso cotidiano. E eu quis trazer para a gente pensar sobre o cansaço. Tem uma velha frase, né? Distribuídas, redistribuídas, repassadas em todas as redes sociais. Aprenda a descansar e não desistir. Só que nós não estamos sabendo descansar. O que será o descanso? O que será o cansaço? Como atualmente eu trabalho na gerência de saúde do trabalhador do município, da saúde, né? E a gente tem um acompanhamento direto com esses profissionais, com a junta médica, com a própria gerência de saúde do trabalhador da prefeitura. Então a gente sempre está fazendo cursos, atualizando, estudando. Primeiro, para nós não adoecermos pelo cansaço, até porque nós somos profissionais para cuidar dos colegas, né? E para ensiná-los também a descansar, a se cuidar. Nunca se falou tanto em equilíbrio da saúde mental. Nunca se falou tanto em autocuidado, em autoamor, em autoobservação e principalmente autoconhecimento. Nós mesmos trouxemos aqui várias vezes o tema sobre autoconhecimento. Ou eu me conheço, ou eu me conheço, não tem outra alternativa. Porque a outra alternativa que é aparecer vai ser exatamente o cansaço, o adoecimento e a desistência. E aqui eu uso desistência como tentativa de autoextermínio. Hoje mesmo à tarde vou visitar uma unidade, conversando com gestores, com alguns servidores, para que a gente faça alguns alertas, algumas conversas, algumas rodas de conversa, para que as pessoas parem um pouquinho e pensem sobre elas. Eu quis trazer esse mosaico de figuras no primeiro slide e coloquei duas crianças. Para chamar a atenção nossa, de adultos, que as crianças cansam sim, elas desanimam sim e elas adoecem sim. E sabem quem são os responsáveis por tudo isso? Somos nós, que criamos uma rotina pesadíssima para as crianças. Nós que trabalhamos aí na ponta com as famílias, as comunidades, nós precisamos alertar para isso e incluir as nossas conversas esses assuntos. As crianças hoje elas andam agitadas com comportamentos inadequados, não é só por falta de uma educação e uma disciplina, orientação por parte dos pais, também. Que nós encontramos famílias com uma estrutura que não oferecem isso para as crianças. E elas acabam manifestando um comportamento impossível de nós adultos suportarmos. E a gente fala, nossa, que menino barulhento, que menino que não quieta, que menino... Então a gente o tempo todo está reclamando deles. Mas nós criamos algumas situações, se não todas, onde essas crianças se sentem extremamente extenuadas. Se são crianças que têm um poder aquisitivo melhor, elas têm o tempo todo preenchido com atividades porque os pais não ficam em casa, não têm o tempo para eles, porque precisam de ganhar dinheiro exatamente para pagar esse tanto de atividades. Se nós estamos falando do nosso público atendidos pela estratégia da família, nós estamos falando de estruturas familiares bem diferenciadas, onde os adultos não têm a habilidade ou não desenvolveram capacidade de conviver com crianças de uma forma saudável, harmônica e plausível para todas as partes envolvidas. Haja vista aí quando vocês vão para os PSE, como é a convivência nas escolas.
E percebam que são figuras atrativas, porque um dormiu antes de se alimentar. O cansaço físico e mental é tamanho que a fome não deu conta de brigar. Ela foi vencida. O outro, ele está numa mesa de atividades escolares, também complicado para ele. Porque nós estamos vivendo um momento onde, se eu posso pagar uma escola, eu quero que meu filho tire as melhores notas, tenha os melhores resultados, mas eu não tenho meia hora do dia para sentar com meu filho e conversar com ele. Ajudar nas tarefas, brincar, dar-lhe atenção que não seja pagar a melhor escola. Se a gente volta lá para a nossa comunidade, né, atendida pela rede básica, nós vamos encontrar famílias que têm uma estrutura complicada e delicada, complexa. Esses meninos ou estão em situação de rua, porque eles ficam o dia todo fora de casa, ou eles vão para a escola onde eles têm a alimentação do dia, ou seja, a única refeição do dia. E nós vamos encontrar crianças extremamente agressivas porque elas não foram ensinadas, elas não sabem o que é afeto, o que é cuidado, o que é atenção, o que é amor. E tudo isso que eu estou dizendo são emoções que vão nos esvaziando. E o cansaço físico e mental toma conta desse espaço que ficou vazio, de emoções positivas, que ficou vazio de atenção, de amor. E nós estamos fazendo isso conosco. Sempre eu vou trazer o exemplo de quem trabalha 60 horas por semana. 70, 80. Nós esquecemos que as 24 horas que compõem o dia, 8 delas nós precisamos dormir. E nesse trabalho que eu trouxe para a gente pensar, tem um livro que fala sobre o trabalhador por turno. E aí nós temos os nossos plantonistas. E é claro que alguém que vai acessar essa gravação depois, também já passou ou está passando por um trabalho de plantão. Conheço muitos que fazem as 40 horas do PSF e à noite tem plantão, ou final de semana estão em Brasília. E aí o cansaço vai tomar conta da gente mesmo. A ponto de ter horas que a gente não sabe se a gente quer tomar banho, se a gente quer comer alguma coisa ou se a gente quer deitar. Ouçam bem, deitar, eu não disse dormir. Porque nós vamos ver ao longo aqui da pesquisa que a gente, dependendo do cansaço, a gente não descansa durante o sono. O sono não é reparador. O sono não repõe as nossas energias, porque nós simplesmente perdemos os sentidos da vigília, mas o nosso cérebro não tem repouso. E aí nós vamos ter pessoas extenuadas. Quando eu vi a foto dessa pessoa, né, que a impressão que nós temos é que ela está trabalhando à noite, na frente do computador, ela já pôs pijama, né, ela já deu um jeito ali de pegar um café e não conseguiu ainda dar conta que o cansaço está vencendo as suas energias. Eu tenho um termômetro muito interessante. Quando eu começo a digitar errado, eu paro. Porque é o nosso cérebro dando aviso de que nós não estamos mais em conexão com o que nós pensamos e o que nós vamos produzir. Então não adianta eu tentar, não adianta eu forçar, não adianta eu brigar com o meu limite, porque ele já acabou, né? Ele já chegou. Isso é autoconhecimento. Quando eu estou cansada das telas, eu preciso de dar um tempo fazendo outras tarefas.
Aí o que as pessoas fazem? Elas saem da tela do computador, que é o trabalho, e vai para a tela do celular, que são as redes sociais. Eu não descansei meu cérebro. Eu não descansei meus olhos. E todos nós aqui somos profissionais da saúde. E deveríamos saber que o nosso corpo, ele tem limites, e quanto mais ele vai envelhecendo com o passar dos anos, como diria minha sábia vozinha dos janeiros, o nosso corpo vai apresentar maiores limites. Que tal a gente começar a perceber isso agora? Que tal a gente perceber que quando eu estou com dores nas pernas de ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, eu preciso criar uma estratégia de movimentos para que a circulação sanguínea, para que meus hormônios, para que os meus músculos voltem à atividade normal. Quando nós falamos em respiração profunda, é porque nós esquecemos como é que respira. Ah, não, eu tenho um pulmão, o pulmão toma conta disso. Só que se nós não exercitarmos essa atividade, nós vamos esquecendo. Lembra na época da pandemia que os fisioterapeutas, criaram a terapia pulmonar, principalmente para quem estava ficando muito parado em casa? Por que a gente vai para a academia? Por que a gente vai para o Pilates? Por que a gente vai para a caminhada? Não é para manter a forma física esbelta. É para dizer para o nosso corpo, vamos lá, estamos vivos. Precisamos de movimento. Então, cada vez que a gente parar e pensar sobre o que é o cansaço, o que é a fadiga, o que é a canseira, o que é aquela fraqueza que parece que nós vamos desfalecer, é o nosso corpo pedindo socorro. É a nossa mente dizendo, eu não dou conta. Quantos plantonistas de urgência e emergência se acidentam com material biológico, com pérfuro cortante? Não é por falta de cuidado, não é por falta de manejo dos instrumentos. É pela falta do tono muscular, é pela falta de atenção concentrada nos detalhes, é falta da motricidade fina das mãos, dos dedos, que deixaram de existir pelo cansaço. Então a gente precisa pensar nos nossos limites físicos e mentais. E quais são as consequências disso? Todas. Interfere no nosso sono, interfere no nosso apetite, interfere no nosso estado de humor, interfere na nossa imunidade biológica, interfere em como eu estou olhando para o mundo. De repente, e não é tão de repente, nós começamos a não perceber graça e beleza em mais nada. A gente não tem tempo para olhar para uma flor, a gente não tem tempo para olhar para o sol, para a lua, a gente só reclama do calor. E graças a Deus tem 24 graus agora em alguns lugares, dependendo da climatização do espaço. Mas a gente vai perdendo a graça de viver até a nossa vida. Por isso a preocupação conosco na gerência de saúde do trabalhador, para que a gente possa auxiliar os nossos colegas a se perceber. Tudo começa pela autopercepção, pelo autoconhecimento. Eu preciso entender por que eu estou cansando fácil. Mas eu fiz uma coisinha de nada. Tá, o que veio antes da coisinha de nada? O que virá depois? Porque às vezes eu começo a fazer uma atividade e começo a me cansar, porque eu sei que a próxima atividade vai ser pesada. Então eu já não tenho prazer de fazer o que eu estou fazendo mais leve agora, porque eu estou preocupada
com o que vem depois. Isso gera em mim uma ansiedade, e a ansiedade gera o cansaço. Então, o cansaço que hoje nós vivemos em função do acúmulo de informações e de atividades que nós vamos atrelando no nosso fazer, a gente começa a sentir dor por todos os lados. A ponto da pessoa dizer, eu não sei onde não dói. E aí a pessoa já está num quadro de neuropatia, de doenças musculares. O número de readequados de função da Secretaria Municipal de Saúde em função de má postura, sobrecarga física, é assustador. Começando pelas pessoas que trabalham ou trabalhavam na higiene e limpeza, chegando aos recepcionistas, aos assistentes administrativos. E olha que eram doenças e agravos de médico, enfermeira, psicólogo, assistente social. Esse é o cansaço mental. Hoje, as áreas administrativas e operacionais, além do físico, ajuntou-se a esses danos a questão mental. Então, nós precisamos olhar para nós com certo cuidado para que a gente não chegue a uma situação que fica muito mais difícil e algumas até impossível. A gente precisa olhar para nós, né? Já que nós falamos para os nossos usuários da saúde, fazer os check-ups, tem as campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo. Então nós temos datas de campanhas os 12 meses do ano. Já parou para pensar em quantos desses nós estamos inseridos e às vezes não fazemos o que precisamos de fazer? E aí a gente vai desmotivando, a gente vai ficando sem paciência, sem tolerância, nada tem bondade, nada é legal de fazer. Lamento informar que esse é o primeiro passo para um estado depressivo. Porque a depressão, nós já vimos aqui, ela começa com algumas atividades que geram ansiedade, que geram medo, e daqui a pouco eu estou entrando num processo depressivo. Porque é quando minhas forças se esvaem, eu estou vazia, e eu não consigo sentir prazer por nada que eu vou fazer. Alguns buscam estratégias pelas drogas lícitas, pelas drogas ilícitas, pelo isolamento social, até que se sucumbem mesmo, porque não suportam mais viver consigo. Porque se eu passo a minha vida inteira dos 40 a 50 anos sem perceber quem eu sou, sem olhar para as minhas qualidades e os meus defeitos, ou os pontos que eu preciso melhorar, quando eu chegar aos 60, 70 anos, eu vou entrar em contato com esse eu que eu desconheço, que eu não sei quem é. E aí eu fico muito triste, porque eu não sei lidar com aquela pessoa que eu estou convivendo com ela. Então é muito interessante que a gente preste atenção no nosso cansaço. Vou citar um outro exemplo meu, né? Quando eu estou muito cansada, que vai me chegando o sono, eu sinto dores nas pernas. Um cansaço que nenhuma atividade física vai melhorar. Eu sei que eu preciso parar. Então, o corpo vai nos ensinando a olhar para ele. Quando a gente esfrega os olhos, né, na busca frenética de enxergar melhor, é a nossa retina dizendo, já deu.
É a nossa estrutura ocular dizendo, eu não consigo mais enxergar, daqui a pouco eu não vou enxergar mais nada. As crianças atualmente começam a usar óculos muito mais cedo do que nós, com 50, 60 anos. Exatamente por conta das telas. Então a gente precisa pensar, o que está acontecendo comigo, né? Cochilar em momentos inapropriados. Tem gente que começa a mastigar a comida, ela para literalmente. É como se estivesse entrando num processo de catatonia. A sonolência é uma coisa que ela não consegue controlar. E aí com essas pessoas, como essas pessoas têm esses agravos, são pessoas que estão na sala de vacina, sala de observação nas urgências, são pessoas que estão indo para o PSE fazer exame da acuidade visual dos meninos, de pesar, de medir. Então, isso eu estou falando só do profissional. São pessoas que chegam em casa depois do trabalho, elas não têm ânimo para nada. E como chega em casa, a estrutura é uma estrutura que às vezes deixa a desejar no sentido de um bem-estar, de uma harmonia. A única coisa que ela vai conseguir fazer é brigar. Porque ela vai colocar para fora toda a sua ira, irritabilidade, cansaço físico e mental em cima de quem está lá. Seja filhos, companheiro, companheira, os pais idosos, não importa. E aí torna-se um ciclo vicioso e uma bola de neve. Porque a cada dia eu alimento essa situação sem perceber e sem me dar conta que eu sou capaz de fazer o contrário. Qualquer esforço é uma exaustão. Lembra do que eu disse? O que eu fiz antes e o que eu vou fazer depois, para essa atividade do meio me causar exaustão. Acordar desanimado. 99% da nossa população acorda desse jeito. Porque a gente não soube se preparar para o sono. A gente não soube se preparar para descansar. Descansar requer atividades simples, externas, mas internas. Elas são complexas e precisa que a gente olhe para elas. A gente precisa querer descansar. Nossa amiga aqui, Soposte, acabou de dizer, temos um feriado essa semana para descansar. Quem não sabe descansar, não vai aproveitar o feriado. Geralmente, quando tem algum feriado prolongado, eu falo para as equipes, né, que nós vamos atender. Gente, nada de fazer faxina, limpar quintal, lavar a casa do teto ao rodapé. Não. Porque você vai acabar tão cansado que vai chegar no dia seguinte e falar assim, não descansei nada, não sei para que feriado. É porque você não aprendeu a descansar. Descansar requer sabedoria. É desprezar os telefones, as redes sociais, dar satisfação para as pessoas. Às vezes é ficar com você. Ah, mas eu não consigo porque eu tenho menino pequeno, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro. Ensine os meninos a descansarem. Os filhos não podem ser responsáveis pelas mazelas da minha vida. Eles precisam ser orientados, né? Brincar juntos, uma brincadeira tranquila, leve. Desenhar, pintar, ler história juntos, escrever história juntos, criar uma história. Adoro fazer essa atividade, até com os adultos. Então nós vamos nos perdendo
em alguns detalhes muito importantes, fundamentais para o nosso bem-estar. Se a gente não presta atenção no que está acontecendo, por que eu tô esquecida? Aí todo mundo põe a culpa no Covid. Eu não tive Covid, então não posso pôr a culpa nele. Por que eu ando esquecendo das coisas? Por que eu começo a fazer uma tarefa e não termino? Por que eu lembro de uma coisa e se eu não fizer naquela hora, depois eu não lembro mais? Porque nós não estamos revitalizando os nossos neurônios. Até o computador e o celular, eles precisam ser limpos nas suas memórias de vez em quando. Tirar os lixos da internet, os cookies da vida que invadem nossa caixa. Tem gente que não deixa o telefone desligar. E saber que o telefone precisa ser reiniciado pelo menos uma vez por semana. Nós não estamos nos reiniciando. Nós não estamos parando, desligando e realimentando. A gente está 24, 48, 72 e por aí vai. Uma hora vai ter problemas. Olha a visão embaçada, né? É quando a gente esfrega os olhos assim na expectativa de que vai enxergar melhor. Não. Porque os nervos cerebrais, os estímulos cerebrais que chegam na nossa retina, eles estão falando, chega, parou, já deu. Pensar com clareza, então. Imagina nós, trabalhadores da saúde, que estamos atendendo um paciente e não conseguimos pensar com clareza. Nós estamos tratando da saúde de alguém. E um alguém que eu deixei de tratar, que fui eu, não vai dar conta de tratar o outro alguém, que é o usuário que está sofrendo. Então a gente precisa pensar um pouquinho melhor em nós. Tontura, enjoos. Claro. A gente parou de comer corretamente, na hora certa. O nosso organismo vai reclamar. Cansaço demais mobiliza substâncias e hormônios que vai nos dar enjoo. O raciocínio e a produtividade são reduzidos. Aí o que as pessoas fazem? Vai no psiquiatra, pega um afastamento de 90 dias. Mas não fazem nada de útil com esses 90 dias fora do trabalho. Eu falo sempre nas salas que nós acolhemos servidores. Não adianta só sair do ambiente de trabalho. Porque você não é o ambiente de trabalho. Você é você. E como você precisa ser tratado. Tratado de uma forma diferente. Então nós precisamos ter um tempo para nós. As dores musculares, né? Movimento difícil, apetite ruim, come demais ou come de menos, mau humor. Nós nunca tivemos tantos profissionais da saúde mal-humorados. Porque não cuidam. O dia que eu começo a ficar meio irritado, eu falo, peraí, o que está acontecendo? Como é que está a minha agenda? Porque é delicado a gente tratar de uma pessoa se nós não estamos bem. Alguma coisa vai mal. Dor de cabeça é o que mais temos, né? O que a gente pode fazer? O descanso físico é o mais delicado de se fazer. É o exemplo
do feriado que eu pego para fazer faxina. Mas também não é para deitar no sofá e ficar nas redes sociais. Ou então na frente da televisão vendo um filme horroroso, horripilante, daqueles que a adrenalina não tem quantidade suficiente. Então a gente precisa aprender a ver coisas que nos desintoxicam. Nós estamos intoxicados com tudo, com redes sociais, com vídeos, com notícias ruins. Ah, mas aí eu vou ficar ali ao mundo? Não, não é essa a ideia, não é essa a sugestão. Mas eu não preciso ficar o dia todo vendo notícias ruins. Haja visto que nós profissionais da saúde, a gente não precisa nem ligar algum aparelho de mídia para ver notícia ruim, né? Nós atendemos mulheres violentadas, mulheres agredidas, crianças agredidas, crianças violentadas. Então a gente não precisa ver notícia. Elas já chegam até nós. Aliás, quando elas viram notícia, elas já chegaram por nós. Já passaram por nós por algum motivo, de alguma forma. E é nesse sentido que eu sempre digo, nós precisamos cuidar de nós, porque nós temos contato com situações tristes, que nos causam desânimo, descrédito na vida, descrédito nas pessoas, do ser humano. Nós precisamos aprender a nos desligar das situações que nos causam temor. Quando eu atendo uma pessoa, um colega que está bem debilitado no que se refere à saúde mental, eu ouço ele da melhor forma que eu posso. Faço as orientações. Eu espero que ele consiga ouvir e seguir. Mas a hora que eu saio desse atendimento, eu não carrego nada comigo. Porque são coisas que a gente precisa aprender. E todo dia um pouquinho. Tem dia que é mais difícil? Tem unidade de saúde que a gente fala assim, meu Deus. É muito difícil. Mas a gente vai aprendendo. Então nós temos aí a atividade passiva, ativa. O que me agrada melhor? Tem gente que vai para a academia e fica lá 4 horas, quase se exaure. Ok. Se ela vai fazer alguma coisa de bom com essa prática de atividade exaustiva, beleza. Cada um sabe o seu limite e tem que saber reconhecer o que te faz bem. O descanso mental, esse é o mais difícil ainda, de fazer. Fazer pequenas pausas durante o dia de trabalho é uma coisa que nós estamos conversando muito com o gestor também. E com o servidor, porque essa pausa não é de meia hora cada uma. Porque senão vai chegar no final do dia, um dia que ele faça 8 horas, ele não vai apresentar os resultados esperados. Porque nós trabalhamos com números. É o que temos, é a nossa atividade. Então não adianta eu brigar com ela, ou então eu tenho que mudar de função, fazer uma outra coisa, pensar numa outra atividade profissional. Mas o que temos hoje é exatamente isso. E o que eu vou fazer dentro dessa situação que eu tenho? Às vezes 5 minutos, 3 minutos é o suficiente. Há uns 15 dias eu fiz uma atividade com um grupo e a vivência era exatamente 2 minutos. Quando nós terminamos, ela falou assim, gente, que diferença. É uma coisa muito importante parar.
Porque nós não paramos. E quando nós paramos, a gente briga, a gente reclama, a gente se irrita. Então essa pausa é para respirar. Eu costumo brincar que tomar um copo d'água e ir no banheiro são terapêuticos. E a gente não faz isso. As minhas colegas técnicas de enfermagem, enfermeiros, não fazem isso. Isso é ruim. O médico ele entra no consultório e fica sentado 4 horas. Ele não toma água e não vai ao banheiro. Que ideia que vocês fazem de percentual de toxinas produzidas por nosso organismo nesse período? Tá aí uma boa pesquisa a gente fazer. Eu não sei ao certo, mas não é pouco não. Uma coisa que eu aprendi a observar é que quando nós estamos há muito tempo sem fazer xixi, nós começamos a ter tonturas, vertigens e um cansaço mental. Isso é a ureia que a gente não botou para fora. Isso é a toxina do nosso organismo que a gente não botou para fora. Com esse calor e a baixa umidade que nós temos, precisa-se beber água, de preferência. Suco é bem-vindo? É. Aí o povo vai pro barzinho, né? Toma sua cervejinha gelada. Ok, mas bebe água. Nós precisamos movimentar as nossas vísceras e a gente não está fazendo isso. O que acontece? A nossa mente vai cansar. Porque a circulação ela acontece do cérebro até lá no pé e volta. A gente estudou isso, né? E sabe dessas coisas para poder se tratar melhor. O descanso sensorial, eu achei fantástico isso aqui. Eu falei, olha que legal, eu faço isso, nem sabia que tinha esse nome. E achei muito interessante. Porque às vezes a respiração, quando você fecha os olhos e faz 2 minutos de respiração profunda, gente, é como se a gente estivesse lavando a alma. Então a gente precisa saber como é que está a minha sensibilidade. Ela está muito alta, a ponto de eu me irritar com qualquer coisa, de eu me cansar com qualquer coisa, de eu não suportar a luz, de eu não suportar o menor ruído. O que está acontecendo? E pessoas queridas, a gente só faz isso aprendendo a fazer, a gente não nasce. A gente nasce com o termômetro. Só que se a gente não valida esse termômetro todos os dias, como é que eu valido isso? Olhando para mim, percebendo a minha temperatura, percebendo a minha conexão comigo. Isso é aprendizado. É isso que a psicoterapia faz com a gente. Eu falo muito, gente, o psicólogo não vai resolver seu problema. Ele vai te ajudar a olhar para esse problema e te ajudar a encontrar as estratégias que são suas. Porque se eu não tiver essa percepção sensorial, eu continuo fazendo todas as coisas do mesmo jeito. A gente pode e deve criar um estilo de vida para a gente. Independente do trabalho, independente da família que nós estamos inseridos, dá trabalho, dá mesmo. Não é fácil. Mas ninguém diz que é impossível. A gente precisa se perceber, porque na nossa família nós vamos ter pessoas que entendem a gente, mas um grande número que não entende a gente. E está tudo certo. Quem tem que nos entender somos nós. Pai, mãe, irmão, cunhado, filho, eles não vão nos entender mesmo.
Quem tem que nos entender somos nós. Isso é tarefa nossa. Eu e eu. Descanso criativo. Lembra agora há pouco quando eu disse, pega os meninos e vai criar uma história. Desliga o celular, desliga a televisão, deita no chão ou na grama. Pega papel, canetinha, lápis. Aproveita que as crianças ainda estão em um desenvolvimento de criatividade e aprenda com elas. Eu trabalho com crianças no final de semana e eu falo assim, olha, pintar, colorir, não é para ficar cansado, é para relaxar. Mas eles ficam tão tensos para colorir a figura, que eu cheguei perto de um menino, ele tem exatamente 7 anos. Eu falei, meu amor, por que você está pintando com essa força? A tensão que eles carregam com eles. Então a gente precisa aprender, reiniciar, reaprender para ensinar para as nossas crianças. Como é que nós vamos querer que elas sejam tranquilas, felizes, calminhas, se nós não somos? Elas aprendem conosco. Trabalho manual. Ah, não sei nada disso não mexer com isso não. Quando eu aposentar eu faço. Gente, tem muita gente que não está aposentando, tá? Semana passada eu perdi uma colega assim, eu gosto muito dela. Tinha acabado de abrir o processo de aposentadoria. Então não espere aposentar. Não espere os filhos crescerem, porque quando os filhos crescerem, eles vão casar, vão ter filhos, vão trazer os netos para você. Que é outro limite que você tem que pôr. Isso vale para avô e para avó. Então tudo isso vai fazendo com que a gente aprenda a descansar. Porque as consequências do cansaço é o autoextermínio. É a consequência mais séria. Aprenda a descansar. Isso é processo. Isso é eu saber que se eu ficar meia hora parada, lendo um livro, ou fazendo um exercício, olhando para as plantas, o meu mundo interno vai modificar, o externo não. Então a gente precisa ter esses tempinhos bons. Descanso emocional. Como é que a gente descansa as nossas emoções? Com tudo isso que a gente trouxe para nós pensarmos, é eu saber por que eu estou com raiva. Por que é que eu estou com raiva? Faça essa pergunta. O que aconteceu que me deixou com raiva? Talvez você vai encontrar respostas que você não goste muito. Tipo, você está com raiva porque você é uma chata. Qualquer coisa você fica com raiva. Está precisando de mudar isso. E é muito em função disso que a gente não faz algumas perguntas, porque as respostas que nós vamos encontrar não é responsabilidade do outro, é responsabilidade nossa. O que nós precisamos fazer com as emoções? Acolhê-las, entender por que nós estamos sentindo-as e como é que eu vou fazer com isso. Se eu não dou conta, eu preciso procurar ajuda. Estar consciente do que está acontecendo com cada um de nós é fundamental para o conhecimento sobre nós. Quando eu começo a entender que determinadas situações me deixam irritada, eu começo a listar. Essa eu consigo evitar? Sim. Essa eu consigo evitar? Não. Se eu não consigo evitar, eu não posso fazer nada. É problema do outro. É eu que tenho que fazer com que ele não me irrite, porque ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Agora eu preciso ver o que eu vou fazer para ele não me irritar. Para ele não me sentir irritada com o comportamento que ele emitir, com a fala dele, com o descomprometimento dele com a tarefa.
Quando está dentro do trabalho, é para isso que tem reunião de equipe. Quando está na família, nós precisamos aprender a conversar em família. Dá um trabalho, sai até briga. Mas a gente vai começando a aprender. Agora, quando é conosco, esse trabalho é bom. É bom porque a gente começa a olhar para a gente com possibilidades também de acertar. Para a gente não achar que porque eu fico com raiva eu vou ser sempre assim. Não, isso faz mal. E podem ter certeza, não faz mal para o outro que tentou fazer alguma coisa que te irritou. Vai fazer para você que se irritou, porque ele vai seguir a vida dele tranquilo e calmo do jeito que sempre foi. Então a gente precisa aprender que não adianta eu me esconder nas emoções e não manifestá-las. Isso é prejudicial, isso gera depressão. Eu preciso entender por que eu estou triste. A hora que eu entendo, eu vou clareando e vou tentando conviver com essa emoção sem me anular. É esse o propósito das nossas conversas, para que a gente possa ter um descanso social sem se isolar. Então a gente precisa fazer o tempo todo essa leitura de como nós estamos, onde estamos. Dia desses uma pessoa falou assim, mas é muito difícil confiar nas pessoas. Eu retornei a pergunta e disse, que tipo de assuntos você está conversando com qualquer pessoa? Porque tem gente também que não tem segredos com a vida dela. Não tem, quando eu digo segredo, é na questão de cuidado. Eu não saio contando tudo da minha vida para todo mundo, e principalmente em rede social, em grupo de trabalho no WhatsApp. Aí eu estou me expondo, eu não estou me respeitando, eu não estou resguardando os meus limites, as minhas emoções, os meus sonhos, as minhas fraquezas. E aí as pessoas, como elas são o que são, elas vão deixar você muito transparente. Porque se a gente pensar de uma outra forma, daqui a pouco a gente vai virar um ermitão. E o ermitão, ele não vai ter nenhum crescimento, porque ele está sozinho. Agora, quando eu estou num trabalho, numa família, no outro trabalho, e me isolo, presta atenção se isso não é um adoecimento. Descanso social não é isolamento. Descanso social não é não querer falar com as pessoas. Descanso social é eu estar bem na minha solitude. Isso é estar bem, mesmo só. Eu não preciso todos os meus finais de semana estar no churrasco com alguém. Cadê o meu descanso? Social, físico, mental. Então a gente precisa pensar com carinho nessas coisas. Primeira vez que eu falei sobre descanso espiritual, uma pessoa falou assim, mas como é isso? Eu falei, vamos pensar o que é um descanso espiritual. Porque nós vivemos assim numa carga horária tão ultrapassada das 24 horas que o dia foi concebido, e criado dessa forma, 12 horas de dia, 12 horas de noite, que nós sequer paramos para pensar na nossa essência. E aqui descanso espiritual, não estou falando em seita de religião, qual templo, qual a crença, não, estou falando da nossa essência. Nós somos um somatório, nós somos uma junção de biologia, de social, de espiritual. A gente é essa junção. Se uma dessas partes não estiver bem, e nós já falamos isso em outro momento, se uma das partes não estiver bem, as outras não poderão estar.
Exemplo. Tenho muito dinheiro, troco de carro todo ano, moro numa casa muito boa, que eu posso receber meus amigos, posso fazer uma festa todo final de semana. Só que quando isso passa, eu sinto um vazio imenso. Esse é o cansaço espiritual. Eu posso ter tudo que eu considero que seja bom, mas eu não estou bem. E tem muita gente assim. Ter bens materiais é bom, é excelente, mas eu preciso nutrir as minhas outras partes que me compõem. É isso que faz com que a gente olhe para nós e fale assim, nossa, que bom, hoje eu cumpri todas as minhas tarefas que me foram confiadas e eu estou bem. Estou cansada, mas daqui a pouco vai passar. É um cansaço que você consegue chegar em casa, fazer uma comidinha, né, tomar um banho, ler um livro, ou se tem alguma tarefa, né, à noite que essa separação, esse intervalo entre uma atividade e outra, seja renovado. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente já sai correndo de um lugar, vai para o outro, sai meia hora mais cedo de um e chega meia hora mais tarde no outro, porque esse intervalo foi uma hora que eu enfrentei trânsito, peguei menino na escola, briguei com o menino da porta da escola até em casa. E aí, onde ficou você? Aonde está a essência sua? Aonde está o seu bem-estar? Aonde está o seu ser e estar no mundo? Vamos pensar nisso? O autoconhecimento nos permite perceber quando algo está diferente em nós. Eu tenho estudado tanto sobre o autoconhecimento que eu não vejo outra forma de nos melhorarmos, não no sentido de ser PhD em alguma coisa, fazer quantas, não é essa melhoria que eu estou dizendo. É eu comigo. Porque quando eu estou bem comigo, eu consigo estar bem com o outro. O que acontece? Eu não estou bem comigo e tenho que me esforçar para estar bem com o outro. Eu consigo fazer isso um tempo muito curto. Porque a médio prazo eu já gastei tanta energia que eu não tinha e eu não reponho essa energia que eu começo a desenvolver um burnout. Aí o esforço que eu fazia não estando bem para estar bem com o outro esvaziou e eu começo a desenvolver um adoecimento por burnout onde nada mais me interessa. Aí eu sou irritada, grosseira, sem a menor tolerância com quem eu estiver conversando, seja paciente ou não. Aí o adoecimento se instalou. Então a gente precisa se conhecer, se cuidar, se amar, para a gente amar o próximo. Isso é religiosidade. Isso é estar em conexão com o universo. Com o meu universo e o universo do outro. Não estou falando de uma coisa não palpável. Eu estou falando de um universo que sou eu e que é o outro. Se essa conexão não existir, nós estamos adoecidos. E me assusta o quanto o número está aumentando. Nós precisamos fazer alguma coisa? Sim, a partir de nós. Aí sim nós vamos conseguir olhar para nossas crianças, para os nossos adolescentes e orientá-los melhor, para que eles sejam pessoas felizes, pessoas que se amem, pessoas que se cuidem, para cuidar do próximo.
Era isso que eu queria trazer sobre o cansaço e suas consequências e como a gente aprender a descansar. Gratidão.